consultório de um pneumologista, eu posso ter 4 pacientes com a mesma patologia. Vamos citar aqui, vamos dar um exemplo dos pacientes com DPOC, que é a bronquite crônica e enfisema. E esses 4 pacientes podem sair com receitas diferentes. Por que isso? Já que é a mesma doença. Pois eu posso ter um paciente com um perfil, com um fenótipo que nós chamamos, um fenótipo que seja de bronquite crônico, aquele paciente mais tossidor, com mais escarro, um paciente com menos falta de ar. Já eu posso ter um paciente com um fenótipo, uma característica mais enfisematosa, com mais falta de ar, com mais dispneia, que nós chamamos, aquele que cansa para tomar um banho, cansa para se vestir ou para se despir. E também são pacientes que fazem espirometria, teste de função pulmonar, e eu tenho um paciente com poucas queixas, ele tem poucos sintomas e uma espirometria com uma alteração leve. Neste paciente, Fábio, eu posso usar apenas um único broncodilatador. O segundo paciente que entrar pode ser um paciente que já seja mais queixoso, ou seja, a falta de ar dele é um pouquinho mais importante do que o anterior, e a espirometria dele também já é uma espirometria, em vez de leve, com uma alteração moderada. Neste paciente, eu já posso considerar 2 broncodilatadores para esse paciente. Entra um terceiro paciente, que é um paciente mais grave, relatando que nos últimos 15 dias ele precisou entrar dentro de uma emergência ou visitou a UPA, ou eu tenho aquele paciente que relata que há 4 meses atrás ele precisou internar, porque a DPOC dele se exacerbou. Neste paciente, talvez eu tenha que associar, além dos 2 broncodilatadores, talvez eu tenha que associar um anti-inflamatório esteroide para ele, um corticoide inalatório para ele. E ainda pode ter um 4º paciente lá fora que tem essas características do terceiro paciente que eu vá lançar um outro anti-inflamatório. Sim, e podemos ter pacientes que têm um tratamento de uma outra doença que daqui a pouco você tem que evitar um medicamento em função de... pode dar algum conflito. Quer dizer, cada pessoa, cada idade ou cada sintoma não pode ser generalizado o tratamento. De maneira nenhuma. E é aquilo que nós já relatamos aqui na Rádio Acústica. Hoje, o medicamento mais prescrito para os pacientes com DPOC, e isso via pesquisa da indústria farmacêutica, é uma combinação de um broncodilatador de ação média associado com um anti-inflamatório. Isto hoje, esta medicação, ela não está preconizada nos guias, nos guidelines que nós chamamos, mas hoje é o medicamento mais prescrito, ou seja, nós temos uma imensa maioria dos pacientes, dá para se dizer que 80% dos pacientes com DPOC diagnosticado com tratamento não ideal. Por isso que esses pacientes ficam com muitos sintomas, pacientes visitam a emergência, e algum desses pacientes acabam internando. Então é importante os pacientes saberem, e eles vão no consultório e relatam. Como o medicamento do pneumologista quase todos são inalatórios, Fábio, quando a gente prescreve e mostra o dispositivo, eles falam assim, o meu vizinho, meu compadre esteve aqui e o senhor receitou essa bombinha. Daí eu pergunto, mas tem que saber qual é o nome, porque a bombinha tem várias no mercado. Então eles acham que é tudo igual. Né? Já que eu tenho enfisema, o tratamento é tudo igual. O brabo é essa conversa de comadre, de vizinha. Não, vai nisso aqui que foi o cara que me deu isso. Aí tu vai lá e é completamente diferente. Exatamente. Né? Pois é, tu sabe que ontem eu falei com um amigo que teve uma crise de asma. Ele está em Itajaí ontem. E bati o papo com ele, perguntei, vem cá, e a tua asma? Não, consegui estabilizar o meu problema. Já tinha conversado sobre isso. E tu continua tomando o medicamento, tomando e fazendo as bombinhas, agora eu faço tudo direitinho conforme o doutor manda. Porque ele parou de tomar, parou de usar e foi parar no hospital. Sim. 5 dias com a crise de asma. Ele achou que estava bem e parou de tomar o remédio. Isso é comum a gente ver nos pacientes hipertensos
E é interessante que quando a gente interroga os pacientes dentro do consultório, o senhor ou a senhora tem pressão alta? Não, ela está estabilizada. Eu tomo a minha tal medicamento, tomo a minha losartano, por exemplo, está estabilizado. E eu relato. Ou seja, o senhor tem hipertensão, porque a sua pressão está controlada por causa do medicamento. Não passou a doença. Exatamente, são doenças incuráveis. Então, por isso que a gente recomenda não cessar o medicamento, porque senão essas doenças crônicas vão exacerbar. Seja diabetes, seja hipertensão, o paciente com asma, o paciente com enfisema, precisam manter seus medicamentos de uso diário. Não pode mudar. Dá um abraço pro Edson Chaveirinho. Ele tá, sabe aonde, doutor Malma? Lá na região de Pinheiros, em São Lourenço do Sul. Tá lá nos ouvindo. Um grande abraço. Eu trabalho na agricultura, tá lá nos ouvindo. Obrigado, Edson. Um grande abraço. O Juarez também está nos ouvindo. Obrigado pelo carinho dessa audiência tremenda que nós temos aqui. O pessoal na 350 trabalhando, nos ouvindo. E eu falo aqui com o doutor Marcelo Malma sobre essa questão de tratamento individualizado. Pessoal, eu tive casualmente numa farmácia hoje de manhã, tomando medicamento, e eu fiquei uns minutos olhando a prateleira. Eu sou curioso para essas coisas. Fiquei olhando a prateleira assim de 2 metros de comprimento, só para onde eu estava ali, doutor. A quantidade de variação de medicamento sobre... Não é o mesmo assunto, não dá para ser isso. Mas vamos botar o princípio ativo, é quase o mesmo. Tu olha assim, tem 40 centímetros, 50 centímetros de medicamento, quase para a mesma coisa, mas tem variedades diferentes de produtos químicos usados em cada um dos medicamentos. Por isso tem que ser individualizado as coisas. Exatamente. Não dá para a gente achar que tudo é igual. E tem hoje tantos medicamentos para diabetes, para hipertensão e para DPOC com associações. Ou seja, eu tenho uma olmesartana, que é para tratamento da hipertensão, associado com hidroclorotiazida. Eu tenho olmesartana hoje associado com hidroclorotiazida, mas com amlodipina, com terapia tripla. Então, precisamos ter cuidado no tratamento. Não é o mesmo remédio, mesmo eu tendo hipertensão, o meu parente tendo hipertensão, os tratamentos são individualizados. Cada paciente é um paciente, como já diz essa máxima que nós estamos repetidamente falando aqui na rádio. Tem que ser, né? Tem que ser. Amigo Dr. Marcelo Malma bate o papo comigo toda sexta-feira aqui, muito agradável, esse assunto eu gosto, é um assunto que pelo menos a gente manda o pessoal curtir, compartilhar e também ficar de ouvido atento sobre atendimento médico, doenças, essas quantas coisas. Só aproveitar o gancho, Marcelo, isso que está acontecendo no Hospital Conceição lá, que deu um surto no hospital, pacientes com Covid, inclusive 2 óbitos lá. O senhor tem percebido isso? O Covid está entre nós? Não. Nós temos casos isolados. Inclusive, como eu comentei aqui antes, fora do ar, nós temos o grupo da pneumologia do Rio Grande do Sul, onde nós temos colega lá em Uruguaiana, Passo Fundo, sim, Pelotas, claro que Camaquã, Porto Alegre. E alguém perguntou ontem no grupo, um colega de Santa Cruz do Sul, se tinham tido contato, e realmente eram casos isolados. Alguns que citaram novembro do ano passado, dezembro. Colegas dentro do Conceição diz que essas variáveis são as mesmas, menos patogênicas, e 2 pacientes que vieram a óbito são pacientes que estavam com vacinação incompleta e pacientes idosos. Então, nada para a gente alardear. Mas, né, Fábio, você citou, o coronavírus, assim como a influenza, são vírus que vão ficar circulando entre nós, né? Nós vamos mantê-lo. O que nós precisamos é ter a consciência de que nós precisamos fazer a vacina anualmente, né? E esse ano nós tivemos o exemplo. A população relaxou na vacina da influenza desde o ano passado. O que aconteceu esse ano? Mais de 400 óbitos. As pessoas aí se vacinam. Ano que vem relaxam na vacina do coronavírus, tem um aumento do número do coronavírus. Daí as pessoas no ano que vem Ou seja, eu só vou fazer o seguro da minha casa se a casa do vizinho pegar fogo. Enquanto a do vizinho não pegar fogo, eu não faço seguro da minha casa. Então, pessoal, vamos evitar isso. Vamos fazer as vacinas. Não é fácil. Quem manda um abraço para mim e para ti foi a Ângela, nossa ouvinte, está curtindo a gente aqui. Muito obrigado, Ângela. Grande abraço para você. E a gente fica com essa entrevista do Dr. Marcelo. Semana que vem a gente bate um papo de novo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. 8h50. 8 horas e 50 minutos. Eu vou para o intervalo
Eu estou recebendo aqui fotos de uma ponte. Eu vou agora, durante o intervalo, detalhar que ponte é essa e que problema está havendo lá. Já volto no programa. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 8h50. Roxo, aqui você faz economia. Aproveite! Vem aí o Dia Imperdível Unimed Porto Alegre. Dia 12 de setembro será uma oportunidade única para contratar um plano de saúde empresarial para os seus colaboradores, com condições especiais exclusivas. 50% de desconto. 2 primeiras mensalidades. Não perca essa chance de oferecer um plano com qualidade da Unimed para a sua equipe. Acesse agora unimedpoa.com.br e cadastre-se. Existe cuidado. Existe Unimed Porto Alegre. Quer ser um profissional referência na área de tecnologia da informação? Então conheça a novidade do Senac Camaquã. Matricule-se já no curso técnico em informática presencial e seja a primeira opção no mercado para cuidar de procedimentos digitais, redes e muito mais nas organizações. Mais informações, acesse senacrs.com.br ou chama no WhatsApp 51 999 16 0202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A maior festa germânica da região está chegando e não vai faltar animação com Brilha Som, Sétimo Sentido, Banda 10, Sul Brás, San Marino, Ciclos, Recordando o Passado, Freundenmusik e Elton e Juliana. De 9 a 12 de outubro, 36ª Zidoktoberfest. O Paradouro Grill Norte está com uma novidade para aquecer as suas noites. Agora toda sexta-feira tem fondue. Isso mesmo, uma sequência especial com fondue na pedra, de queijo, carne e chocolate e vários acompanhamentos deliciosos. Não precisamos mais ir a Gramado por uma experiência maravilhosa. Venha curtir momentos únicos em um ambiente aconchegante com aquele atendimento que faz a diferença. É no Paradouro Grill Norte.